Antes de qualquer resposta, existe uma pergunta que nunca nos abandonou. Todas as gerações fizeram a mesma pergunta: quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos? Essa tríade de questionamentos é o motor que move a ciência, a religião e a filosofia. Mas talvez estejamos olhando para o horizonte errado. Já imaginou que a única forma definitiva de, caso nossa genética de autoaniquilação primitiva se faça valer, deixarmos uma marca no universo através de uma mensagem que seja lançar nosso código genético ao cosmos? E que, talvez, em nosso próprio DNA possa haver uma mensagem semelhante, fruto do mesmo dilema de uma civilização que veio antes de nós? Nós somos a mensagem de uma civilização extinta? E se essa resposta já tiver sido enviada, há bilhões de anos, nós já tentamos fazer isso, e talvez já tenhamos falhado. Em 1977, lançamos uma mensagem em uma garrafa ao oceano cósmico. As sondas Voyager carregam discos de ouro com sons da Terra, saudações em 55 línguas e a nossa localização no universo. Foi o nosso maior esforço de imortalidade material. Mas temos um problema de bilhões de anos chamado entropia. A entropia é a lei implacável que diz que tudo no universo tende à desordem. Em apenas alguns milhares de anos, a radiação cósmica terá corroído a superfície desses discos. Em alguns milhões de anos, micrometeoritos terão transformado a Voyager em poeira espacial. Se uma civilização inteligente surgir em Andrômeda daqui a 5 bilhões de anos, não restará um único átomo de metal para contar a nossa história. Nossas cidades serão pó, nossas redes digitais serão silêncio e nossa estrela, o Sol, terá engolido a Terra em sua fase de gigante vermelha. Ou seja, tudo que construímos está condenado a desaparecer. Então surge uma pergunta inevitável. Como você diz ao universo, eu estive aqui se tudo que é sólido se desmancha no ar? Como deixar um legado que sobreviva não apenas aos séculos, mas ao tempo geológico e cósmico? E se eu te dissesse que a tecnologia mais avançada para preservar uma mensagem não é feita de ouro, silício ou diamante? E se a mensagem que tanto procuramos nas estrelas estivesse, o tempo todo, sendo replicada aos trilhões dentro de você? Hoje, vamos fazer um exercício mental baseado em probabilidades reais. A vida na Terra não é apenas um acidente. É um arquivo. E para entender isso, precisamos olhar para a biologia de um jeito totalmente diferente. Porque a física, sozinha, não resolve esse problema. Para entender por que a biologia é a resposta, precisamos entender por que a física das máquinas falha. Se uma civilização avançada percebe que sua própria aniquilação é inevitável, seja por uma guerra nuclear, pela morte de sua estrela ou pelo simples desgaste do tempo, ela olha para o futuro e vê um abismo. Se eles lançarem sondas de rádio, o sinal se dissipa em poucos anos-luz, tornando-se um sussurro ininteligível no ruído de fundo do cosmos. Se construírem monumentos na Lua, impactos de asteroides e o vento solar os apagarão. Até discos de safira ou diamante, as substâncias mais duras que conhecemos, sofrem com a desintegração atômica em escalas de tempo de bilhões de anos. A matéria inanimada é escrava da erosão. Mas existe uma constante no universo: a química. E uma estrutura química específica que é obcecada por uma única coisa: sobrevivência, o DNA. Pense no DNA como o pendrive definitivo. Em 2012, cientistas de Harvard provaram que podemos armazenar 700 terabytes de dados em apenas 1 grama de material genético. Para colocar isso em perspectiva, toda a base de dados da internet atual poderia caber em alguns quilos de DNA. Mas a densidade não é o maior triunfo. O DNA é um software que se autorrepara e, o mais importante, se autorreplica. E é exatamente aqui que a vida deixa de ser apenas biologia e passa a ser estratégia. E se a vida não for apenas sobrevivência, mas intenção? Enquanto uma sonda de metal é passiva e espera para ser destruída pela entropia, a vida é ativa. Ela é uma estrutura que consome energia do ambiente para manter a integridade da sua informação. Ela não apenas resiste ao tempo, ela se alimenta dele para gerar cópias de si mesma. Esta não é apenas uma teoria de ficção científica. É uma hipótese científica séria chamada panspermia dirigida. Francis Crick, o homem que ganhou o Nobel por descobrir a estrutura do DNA, sugeriu em 1973 que a vida na Terra pode ter sido plantada deliberadamente por uma civilização que enfrentava sua própria extinção. Crick argumentava que a complexidade do código genético e o uso universal do molibdênio, um elemento raro na Terra, mas essencial para a vida, eram pistas de que nossas origens poderiam ser externas. Imagine o cenário: uma civilização calcula que o fim é iminente. Eles não enviam um astronauta de carne e osso, que morreria em meses no espaço. Eles enviam um código. Trilhões de micro-organismos extremófilos, seres que sobrevivem ao vácuo, ao gelo e ao calor extremo, lançados em todas as direções dentro de cápsulas protetoras. Dentro de cada um desses seres, em uma parte do código genético que não serve para a biologia, o chamado DNA não codificante, está gravado um testamento. Uma prova de inteligência que aguarda uma espécie capaz de ler o próprio sangue. Mas se isso for verdade, então a mensagem não pode ser frágil.
E talvez, ela não seja. Em 2013, os astrofísicos Vladimir S.H. Sherbak e Machin Makukov publicaram um estudo impactante no jornal Icarus. Eles analisaram o código genético sob uma lente matemática e encontraram o que chamam de célula inteligente. Eles argumentam que o código genético humano contém padrões aritméticos e ideográficos que não podem ser explicados pela seleção natural darwiniana. São como marcas d'água em uma nota de dinheiro. Eles descobriram que certas proporções matemáticas no mapeamento de aminoácidos são tão precisas e sistemáticas que a probabilidade de terem surgido por acaso é de 1 em trilhões. É o que chamamos de set biológico. Em vez de ouvir o céu com radiotelescópios caros, estamos lendo nosso próprio interior com sequenciadores genéticos. O sinal não está vindo das estrelas. Ele já chegou a 4 bilhões de anos. Mas aqui entra a parte mais profunda do nosso exercício mental. Se você vai deixar uma mensagem em um suporte que evoluir, como garantir que a mensagem não seja apagada pelas mutações? A evolução é barulhenta. Ela muda as letras do código A, T, C, G, para adaptar o ser vivo ao ambiente através da tentativa e erro. Em 1 bilhão de anos, qualquer mensagem escrita no DNA de uma bactéria deveria ter virado um amontoado de letras sem sentido, uma estática biológica. A menos que existam travas de segurança. A menos que alguém tenha pensado nisso desde o começo. E se a mensagem estiver escondida onde nada pode apagá-la, existem partes do nosso genoma chamadas regiões ultraconservadas. São sequências que são rigorosamente idênticas em humanos, ratos, galinhas e até peixes. Elas não mudaram 1 milímetro em 400 milhões de anos de evolução separada. Por quê? Porque essas sequências são tão vitais que, se uma única letra mudar ali, o organismo morre instantaneamente. Essa é a blindagem perfeita. Se você quer que sua assinatura sobreviva ao tempo profundo, você não a escreve na casca. Você a escreve nos alicerces, nos pilares de sustentação da vida. Você torna a mensagem necessária para a existência do hospedeiro. Para apagar a mensagem, o universo teria que apagar a própria vida. Mas isso levanta uma questão ainda mais desconfortável. E se nós não fossemos o plano original? Mas há um limite ético e técnico que gera um nó na garganta. Uma civilização avançada desejaria que sua mensagem se transformasse em nós? Talvez a intenção original fosse que a mensagem nunca passasse de uma flor ou de um passarinho, ou talvez apenas micro-organismos estáveis em fontes termais. Organismos simples que mantêm o código estelar protegido e imutável. A inteligência autoconsciente, nós, pode ser uma mutação imprevista. Uma falha no sistema que agora, ironicamente, é capaz de editar o próprio código genético através de tecnologias como o CRISPR. Pense na ironia trágica. Ao ganharmos a tecnologia para ler o testamento de nossos criadores, ganhamos também a borracha para apagá-lo. Ao tentarmos curar doenças e melhorar nossa espécie, podemos estar deletando as notas de rodapé deixadas por uma civilização que morreu antes do nosso sistema solar nascer. Porque agora, pela primeira vez, podemos interferir nisso. E tudo isso leva a uma pergunta mais profunda do que ciência. Por que alguém faria isso? Por que se dar ao trabalho de semear o universo com vida se você sabe que nunca verá o resultado? Nunca receberá um obrigado e nunca saberá se a semente germinou. A resposta é a única rebelião possível contra a morte térmica do universo. Se uma civilização se vê sozinha, cercada por anos-luz de vácuo, sem vestígios de outros, ela sente o peso do silêncio cósmico. Criar vida é garantir que o universo continue tendo olhos para se observar. É um ato de generosidade existencial. Se a Terra estava vazia e estéril há 4 bilhões de anos, e de repente a vida surgiu com um código de programação complexo já pronto, uma linguagem que usamos até hoje, talvez não sejamos os filhos do acaso. Talvez sejamos o último esforço de alguém para dizer, nós existimos. Nós fomos inteligentes. E agora, através de vocês, nós continuamos vendo as estrelas. Talvez, nós não sejamos apenas resultado. Talvez sejamos continuidade. A assinatura biológica resolve o paradoxo da distância e do tempo. Ela transforma cada planeta habitável em um museu vivo, uma biblioteca que se autogere. E se o sinal de rádio que tanto esperamos de Marte ou Próxima Centauri nunca chegar, é porque o rádio é uma tecnologia de crianças, uma fase transitória de comunicação que dura apenas alguns séculos. A tecnologia dos adultos, das civilizações que realmente pensam em éons, é a genética. Eles não enviam ondas, eles enviam sementes. E isso muda completamente o que significa estar vivo. Então olha para você, com mais atenção agora. Da próxima vez que você olhar para as palmas das suas mãos, para a complexidade das digitais ou para a estrutura de uma folha no jardim, pense nisso. Você não é apenas um amontoado aleatório de células lutando pela sobrevivência. Você é um arquivo de dados vivo com 4 bilhões de anos de idade. Você é a prova de que a morte não é a última palavra. Estamos apenas começando a aprender a ler as notas de rodapé desse livro biológico. E a pergunta assustadora que fica é: quando terminarmos de decifrar cada sequência,
cada intron e cada região ultraconservada do nosso código, o que encontraremos? Um manual de instruções para o próximo passo da evolução? Um poema épico sobre uma galáxia que já se apagou? Ou apenas um pedido de socorro, um grito ecoando no tempo de uma espécie que já não existe mais há bilhões de anos? Talvez a resposta que você procura nunca esteve nas estrelas. Se você tivesse o poder de deixar uma única frase, um único pensamento, gravado no DNA de uma espécie que só alcançaria a inteligência daqui a 1 bilhão de anos, o que você escreveria? Qual segredo da nossa humanidade merece ser imortal? Deixe sua mensagem nos comentários. Vamos ver qual seria o testamento da nossa espécie hoje. Se esse exercício mental expandiu sua visão sobre o que significa estar vivo, clique no botão de curtir. Isso ajuda o algoritmo a entender que este tipo de ciência profunda precisa chegar a mais pessoas que, como você, buscam sentido entre os átomos. Se inscreva para continuar explorando conosco os mistérios do tempo profundo e as probabilidades que desafiam a nossa realidade. Obrigado por assistir, e lembre-se, a resposta para as maiores perguntas do universo pode não estar lá fora, mas correndo nas suas veias agora mesmo. Até a próxima!